E aí pessoal, vamos começar então a nossa revisão do 7º ano, capítulos 13 e 14. Esses assuntos é inevitável ainda falar do grande Império Português, né? Porque faz tudo parte dessa expansão. A colonização do Brasil faz parte desse grande império que foi o Império Português, que durou por aí mais de 500 anos praticamente. Primeiro, vamos lembrar o fundamento. Por que eles conseguiram chegar ao Brasil? A intenção de Portugal era muito clara. Desviar da rota mediterrânea, que era controlada ali pelos turco-otomanos e também pelos venezianos, né? Dar a volta na África e chegar à Índia para obter as especiarias da fonte direta, sem passar por tantos atravessadores. Esse foi o intuito de Portugal. Agora, ao contornar a África de navio, eles acabaram também chegando ao Brasil. É uma discussão se foi intencional ou não, o fato é que chegaram. Portugal começa a contornar a África já no começo do século XV. Então são grandes conquistas ali para a navegação que eles alcançam. No entanto, já em 1494, a gente tem a assinatura de um tratado célebre, que é o Tratado de Tordesilhas. O que ele dizia, o Tratado de Tordesilhas? Ele dividia as terras do Novo Mundo, ou seja, aquelas que ainda não eram conhecidas, entre Espanha e Portugal. Essa linha era contada a partir de Cabo Verde, então ela acaba cortando o Brasil de norte a sul, né, num tamanho que seria hoje metade do Brasil praticamente. No entanto, vale lembrar que ninguém conhecia essa linha. E digo mais, eles pensavam que poderia haver terras nessa região, mas não sabiam exatamente o tamanho dessas terras. Hoje a gente sabe que a ilha de Tordesilhas passa ali e corta o continente, sobrando grande parte do continente para a Espanha. No entanto, naquele tempo, não se sabia exatamente o tamanho dessa terra. Portugal, por exemplo, imaginava que deveria haver ali muitas ilhas. E o que o Portugal queria com essa faixa de terra mais próxima a Portugal, mais próxima à África, deixando o resto para a Espanha? Portugal queria assegurar o seu périplo africano. Eles queriam garantir sua rota contornando a África para chegar à Índia, tá? Que era o grande objetivo dos portugueses. Tanto que os primeiros 30 anos de colonização do Brasil, eles não ligaram muito, foram pequenas incursões por aqui, pequeno comércio e tal. Nada que eles tenham investido muito tempo, atenção e dinheiro. Havia um certo desinteresse no começo. A partir desse momento, então, década de 1540 em diante, os portugueses vão se interessar bastante pelo Brasil e vão também empreender várias tentativas de colonização aqui, né? A mais famosa delas é a das capitanias hereditárias. O país já era fatiado pelo Tratado de Tordesilhas, na vertical. O que os portugueses fizeram foi criar então fronteiras artificiais também na horizontal, e assim criaram 15 capitanias. Essas capitanias eram dadas a donatários. Eles poderiam fazer o que quisessem com as terras, só não poderiam vender seu direito de capitania, por exemplo. Ali nesses lugares eles teriam um poder então de juiz, de polícia, de exército, enfim. Eram encarregados diretos do rei. Muitos dizem que esse sistema se assemelha muito ao de feudalismo na Europa, embora não tenha havido ali uma sociedade feudal, e sim uma sociedade escravagista. Entre essas capitanias hereditárias, né, a maioria delas não foi para frente. Muitas delas, os caras que receberam essas capitanias nem vieram para o Brasil para conhecer, tá? As únicas que foram para frente foi de Pernambuco e a de São Vicente, que virou depois São Paulo. Mas o mapa é bem diferente do mapa do estado de São Paulo. Uma das ações que fez Portugal, né, voltar os olhos para o Brasil a partir de 1540 e ter mais cuidado aqui com essa terra, além dos seus infortúnios lá na Ásia, perdendo territórios, mercados para ingleses e tal, os portugueses estavam, né, sofrendo aqui com ataques de holandeses e de franceses na nossa costa. Holandeses e franceses chegaram a se estabelecer no Brasil por alguns anos, né? A França em 2 lugares diferentes, São Luís do Maranhão, que inclusive leva o nome do rei francês, e no Rio de Janeiro. Já os holandeses tentaram uma vez invadir a Bahia, ficaram ali por algum tempo, e depois ficaram por 24 anos, e depois ficaram 24 anos em Pernambuco, tempo que deixou um legado muito grande ali sobre o domínio do Maurício de Nassau. Só para finalizar, vamos falar aqui então de Pernambuco, que foi uma das capitanias mais bem sucedidas e durante muito tempo foi uma das províncias mais ricas do Brasil, uma das mais populosas também,
e desempenhou um papel muito importante aí até o século XIX. Já no século XX vai haver um descentramento, um deslocamento do poder rumo ao sul. São Paulo vai assumir um protagonismo, né? Rio de Janeiro, depois em Brasília, tudo isso mais. Até o século XIX, Pernambuco era um dos grandes bastiões do poder político no país. E ali no Nordeste, então, se criou a sociedade que a gente chama de Sociedade do Açúcar, ou a Civilização do Açúcar, porque era baseada, então, nas plantações de açúcar. O Nordeste tinha algumas coisas a seu favor. Tinha o solo propício, o solo de Massapê, tinha o clima também propício à plantação de cana, e mais uma vantagem em relação ao resto do Brasil. Estava muito mais perto da Europa, ali se economizava, né, vários dias de viagem, porque já estava mais perto da Europa. Com isso investiu-se muito na criação dos engenhos, né? Os portugueses não queriam gastar dinheiro diretamente nesses engenhos, então quem financiou a construção foram banqueiros holandeses, ou flamengos, como se diz. Também alguma parte de capital cedido por banqueiros genoveses. Então financiava os engenhos, que eram construções caras. Você tinha lá uma espécie de fabriqueta do açúcar, mas aqui no Brasil a palavra engenho ganhou outro significado também. Não só mais aquela fabriqueta onde se faz açúcar, onde se passa por tantos processos ali, mas também a fazenda, né, onde tem as terras onde se planta cana, a senzala onde ficavam os escravos, a casa grande do senhor, outras terras ali onde se plantava as hortas, criava um boi ali só para o pessoal comer. Tudo isso aí era um engenho, né, chefiado pelo senhor de engenho. Mas a base dessa sociedade era o trabalho escravo, né? A maior parte das pessoas envolvidas na civilização do açúcar eram escravos, não tinham liberdade. A gente pode dizer que predominava na sociedade de engenho aquela visão do sistema de plantation, né? Que é muito simples: latifúndio, exportador, monocultor e escravista. Ou seja, né, grandes fazendas voltadas só para vender para fora e baseadas no trabalho escravo, tá? E plantando só uma cultura apenas. Bom, pessoal, então é isso aí. Acho que com essa revisão aqui dá para gabaritar na prova aí. Já ia indo embora e me esquecendo de dizer, na descrição do vídeo aí também vai ter um material aí com mapas, algumas questões de apoio, algumas coisas importantes. Dê uma olhadinha nesse material aí, clica aí. Até mais!